Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Boa noite ao pessoal da JL que acompanha o nosso canal no YouTube, que acompanha o nosso podcast também. Eu sou o Lucas Voltolini, eu estou hoje aqui com o Gabriel Barros, o Enzo e a Jéssica. Somos a equipe do JL, entrevistando então o Gabriel, que tem o projeto do Indomáveis. Ele vai explicar isso aqui daqui a pouco para vocês. Vou começar com uma breve apresentação. Para quem não me conhece, eu sou o Voltolini, o coordenador regional da CFEL, trabalho também na JL, trabalho com as mídias. Eu estou aqui com a Jéssica, que é a coordenadora estadual da UJL no Rio Grande do Sul, além dos outros projetos que ela está também, e que eu não vou citar para não ficar uma hora falando sobre ela. E o nosso atual tesoureiro do Banco Central, que é o Enzo, ele veio aqui hoje para nos agraciar com a presença também e fazer algumas perguntas para o Gabriel enquanto ele apresenta o projeto. E Gabriel, você quer se apresentar para o pessoal que está nos assistindo? Gostaria sim. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Muito obrigado. Fico muito grato pela participação. E, bom, meu nome é Gabriel, tenho 21 anos, sou coordenador do estado do Pará, aqui no Students for Liberty, e um aficionado pela música e pelas artes. Tanto por causa disso que eu fui convidado pelo projeto. Perfeitamente. Se ninguém for falar alguma coisa agora nesse começo, eu já queria começar perguntando, então, no nosso evento, Gabriel, como é que o teu projeto se relaciona com essa questão da cultura e das artes? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Olha, a ideia do projeto do Indomáveis, ela surgiu basicamente como uma página só falando de liberdade, liberalismo, coisas assim. O que acontece é que, com o tempo, eu fui percebendo que basicamente todo liberal falava as coisas que eu estava falando. Então, eu estava me sentindo meio inútil, basicamente. Estava falando que todo mundo estava ouvindo. Só que aí eu comecei a pensar sobre as minhas qualidades e as coisas que eu faço. E eu comecei a pensar, pera, eu gosto muito de arte. E eu faço música, eu costumo trabalhar com essas coisas. Então, por que não unir as duas coisas? E meio que foi um estalo que eu comecei a ver várias coisas que fazem sentido nessa união. Então, é a partir disso que vem essa ideia de, não, calma, vamos falar de arte, mas sem aquele viés ideológico. Fala de uma forma limpa e que vai acabar levando para o liberalismo, de certa forma. E há quanto tempo vocês já estão com essa pegada agora no projeto Indomáveis? Olha, a ideia de reformulação partiu basicamente de mim, então há pouco tempo, umas 2 semanas, eu, assim, fui começando a falar com a galera, gente, vamos fazer assim, vamos falar sobre arte, sobre coisas em geral, sabe? Sobre a cultura prática, eu gosto de usar esse termo, que normalmente a gente fala bastante de economia, de sociologia, de filosofia, mas aquela coisa prática que a gente acompanha na vida real, cadê? Eu falei, bom, vamos falar sobre isso. Não, perfeitamente. E vocês têm uma página no Instagram, vocês têm um projeto que estão divulgando também no coisa de vocês. Como que vocês já estão, como é que está o planejamento de vocês agora para trabalhar com isso esse ano e entregar o conteúdo pro pessoal? Olha, a ideia é fazer algo multi de plataforma. A gente está trabalhando no YouTube, no Instagram, mas no começo, por enquanto, só no Instagram. A gente está organizando as coisas porque uma reformulação de projeto não é algo fácil e também não é algo simples, né? Então a gente vai começar pelo Instagram, trabalhando parte de algumas análises, divulgação de obras, projetos, coisas do tipo. E depois pular para o YouTube com algo parecido com um podcast. Não seria exatamente um podcast como a gente está tendo aqui, mas a ideia é fazer algo falando sobre cultura, artes de forma geral no YouTube. Como um podcast livre, né? Tipo Flow, esse tipo de modelo. Com convidados ou só vocês mesmos debatendo temas liberais? Não, a ideia inicial não é necessariamente que envolva convidados, é falar sobre as coisas de forma prática, eu gosto muito dessa palavra, mas só com a gente. Mas sim, com o tempo a gente vai acabar trazendo pessoas, até porque vão ter vários assuntos que vão se relacionar, né? Então é interessante, por exemplo, se a gente for falar de filosofia, trazer um filósofo. Ou falar de economia, trazer um economista. Mas a princípio não. A princípio é algo que envolve só a gente mesmo. Atualmente vocês têm quantos membros no projeto? Atualmente somos 4. São eu, mas 2 membros do SFL, do meu estado, e uma amiga minha que eu chamei para auxiliar a gente. Ela não faz parte do SFL nem nada do tipo. Eu chamei só para auxiliar na parte artística mesmo, das artes e etc., do Instagram. Porque é bem difícil quando você tem pessoas que escrevem assim, mas não tem muita gente ligada na parte prática, o que é bem irônico para um projeto que envolve artes. Gabriel, a gente olhou as suas redes sociais ali
E eu queria te fazer uma pergunta. Tu cursou primeiro música ou economia? E como é que é casar os dois? Que são áreas bem distintas, né? Olha, primeiro foi música. E é engraçado, porque são coisas que não tem nada a ver a princípio, e quando você começa a pensar mais, continua não tendo nenhuma ligação. A minha ideia, quando eu comecei a cursar música, foi a seguinte: eu era bom nisso, assim, eu gostava, e por gostar eu acabava sendo bom. Eu gostava de estudar. E ainda gosto. E eu falei, não, eu vou fazer isso. E pra mim era algo certo. Comecei a fazer música, e a princípio eu fui gostando. Só que foi passando um tempo e eu vi que eu fiz licenciatura em música. Primeiro que a parte da licenciatura não foi algo que eu gostei muito, principalmente quando a gente começou a estudar a parte da pedagogia. Vocês que, assim, quem está no Brasil e faz licenciatura sabe os problemas que existem, mas começou a ter coisas que afastavam da música e iam para um lado de coisas da pedagogia, que é óbvio, um curso de licenciatura tem que ter matérias educacionais. Porém, eu não gostava da forma como era abordada e acabou que um tempo era muito voltado mais para só na área de pedagogia. Eu esqueci da parte da música. E eu não gostava disso. E acabou indo para uma área que envolvia muita militância, não dos professores ou de coisas do tipo, mas acabava naturalmente se desenvolvendo esse ambiente que não era um ambiente que eu estava afim, sabe? Então eu saí, decidi trancar o curso de música, saí, eu fiquei pensando, e agora? E aí, o que eu vou fazer? Passei mais ou menos um ano parado e quando eu comecei a pesquisar sobre mercado financeiro, eu queria aprender sobre investimentos, esse tipo de coisa, eu acabei caindo na parte de economia mesmo, e, bom, eu me apaixonei por isso. Mas, respondendo à pergunta, como relacionar música com economia, olha, eu acho que não dá para fazer uma associação direta, mas quando você começa a entender a economia, você começa a entender por que os músicos são do jeito que são hoje em dia. Não só os músicos, mas os artistas de forma geral. Você começa a meio que ver na história como as artes foram se relacionando com o contexto econômico da época. É algo interessante. Tu também é coordenador do Students for Liberty, né? Como é que é ser coordenador do Students for Liberty no teu estado? Quais são os desafios que tu enfrenta aí? E se já é algo grande aí no teu estado ou ainda está começando? Olha, aqui no Pará é difícil. Não é assim o pior estado para se ser coordenador, mas também não é o melhor, porque não é um problema, a gente vai desenvolvendo as coisas. O problema que eu acho que temos aqui no Pará é que não é um estado tão engajado. A gente está melhorando bastante, mas não só no Pará, eu diria que no norte, o liberalismo é algo que as pessoas não conhecem tanto e que não é muito praticado. A gente não tem referências, a gente não tem pessoas a quem se espelhar. Então a gente tem que ser essas pessoas e engajar as pessoas. É um problema? Não necessariamente. Então eu diria que é uma situação mediana, porque existe um potencial para melhorar, mas ainda assim a gente está numa situação um pouco ruim, mas as coisas vão melhorar. E como é que é essa ideia de participar da gestão e tocar um projeto próprio dentro da instituição também? É um desafio, é um grande desafio. Tem coisas que a gente vai juntando. Então, habilidades que eu vou pegando de gestão do Estado, eu vou aplicando no projeto. E vice-versa. Mas é um grande desafio, até porque tem várias coisas que não têm ligação, às vezes. Eu estou focado em alguma coisa do projeto, mas eu tenho que voltar para o Estado e fazer esse troca-troca. Mas com o tempo vai ficando normal, porque você vai se acostumando à habilidade de gerir as coisas. Então, à medida que o projeto vai avançando, as ideias do projeto, principalmente porque grande parte do projeto foi utilizado para engajar coordenadores daqui, que estavam sem projeto, eu falei, bom, eu tenho um projeto, você está sem projeto, quer participar? E grande parte ajudou, porque foi criando um engajamento natural das pessoas que era necessário para o Estado. Então, eu uso o projeto como uma forma de... A ideia inicial era que fosse um projeto do Estado, que todos os coordenadores meio que participassem de alguma forma. E, bom, ainda pode ser no futuro, mas por enquanto eu estou organizando mais ele. Eu acho que é algo que é interessante para todo coordenador estadual ter o próprio projeto para ver como fazer coisas assim privadas do seu próprio projeto e também do SFL. É interessante, mas é um grande desafio. Exige uma carga de trabalho muito grande e exige muito planejamento. Mas funciona, assim,
às vezes dá uns problemas, mas funciona, de modo geral funciona. E do Indomáveis tem gente de fora do Pará? Por enquanto não, até porque esse eu acho que é o maior desafio. Porque tem muita gente que não que fala, olha, eu não sou muito qualificado para falar de arte e tal, porque é algo que a gente meio que pensa que é muito específico, mas eu tenho uma tentativa de quebrar essa romantização do artista. Qualquer um pode falar sobre arte, todo mundo vê filme, todo mundo ouve música, mas por enquanto não, por enquanto tá só no Pará mesmo, mas a ideia é que seja expandido, porque é um projeto que pode ser feito para qualquer lugar, porque não tem essa característica local, como outros projetos. Gabriel, vocês se inspiram em quais grupos hoje, assim, para construir o planejamento de vocês? Existe uma gama bem variada de grupos que a gente se inspira. Eu acho que a própria JL acaba sendo uma inspiração para qualquer projeto, né? Principalmente a parte de gestão e como vocês conseguem criar uma marca independente, que é a grande ideia. Ironicamente também, o Ideias Radicais, que eu acho que essa parte de engajamento dos fãs é interessante. E do lado essa pode ser a mais polêmica, mas o Brasil Paralelo também acaba sendo uma referência, porque é uma produção de conteúdo diferente da maioria. Não necessariamente... Há bastante discordância dentro do projeto em relação a eles como referência, mas é o fato, eles produzem algo diferente da maioria e é algo independente. Então, serve também como uma referência. Muito mais do que a questão do que eles falam, ideologia, digamos assim. Mas eu acho que são essas três principais referências, porque como é um projeto um tanto iniciante, a gente não fica procurando muitas coisas. A gente olha e fala, o que está funcionando? Esses daqui estão funcionando. Vamos tentar copiar ou fazer semelhante. Como é que tá para fazer evento presencial aí na região de vocês, já que é um projeto mais local? Dá para fazer, eu acho que é algo que funciona, mas não é tanto a ideia agora. Agora a gente tem mais o ponto de divulgar arte e música e coisas do tipo, filmes que envolvam temas não necessariamente liberais. Eu não gosto dessa associação tão direta assim. A minha ideia é muito mais apresentar conteúdo limpo, sabe? Você vai ver coisas que você, apesar de... Depois de ver e consumir conteúdo, você vai pensar e chegar em conclusões que são liberais. Eu acho que o melhor exemplo disso é as obras da Ayn Rand, Revolta de Atlas e coisas do tipo, que não são necessariamente obras que vão falar, olha, toma essa filosofia, mas você lendo, você vai chegar a conclusões. E para mim, deveria ser sempre assim, sabe? Você lê uma obra e pensar coisas do tipo. Então a ideia principal agora é produzir algumas coisas, já temos projetos musicais meio que engatinhando, e divulgar, porque acho que o maior problema agora é falta de referência. As pessoas, elas meio que têm o que é apresentado para elas. Então você fica meio que num tiroteio, assim, o que eu consumo? Será que isso daqui é bom? Será que isso daqui é ruim? A ideia agora é divulgar coisas que as pessoas possam consumir. Não no sentido de que você não pode consumir obras de tal viés, não. A ideia é, olha, essas obras aqui falam coisas que eu acho que você vai gostar. Que eu acredito que é algo que, não só uma falha, mas é o que falta dentro do movimento liberal de forma geral, que é esse envolvimento nas artes, na cultura prática, como eu gosto de dizer. Que, bom, você como liberal gosta de acompanhar obras que têm valores liberais. Isso é algo evidente. Você não precisa só acompanhar isso, mas seria interessante você ver uma obra onde o personagem rico não é um personagem malvado. Que é algo que normalmente acontece. Quando você está, sei lá, vendo uma novela ou vendo um filme, normalmente o grande empresário, ele é um cara mau. E isso é algo que é meio chato, porque a gente sabe que não é verdade. Não necessariamente um grande empresário vai ser um cara mau. Mas é algo que, bom, às vezes a gente acaba querendo pensar, olha, por que o herói da história não pode ser um empreendedor? Às vezes pode ser. E a ideia é justamente apresentar coisas que as pessoas têm valores e vão gostar de ver os seus valores nessas obras. E quando que vai ser o próximo show do Indomáveis? A ideia é que, bom, o show, assim, a gente até tava trabalhando nessa parte da música e pensando nisso. Tá, qual vai ser a ideia? Vai ser a ideia que envolva algo presencial ou não? E a princípio, não. A princípio era mais... Não é nem que seja uma banda, mas que os projetos musicais, eles vão surgindo
E é só conteúdo mesmo, para você ouvir e se identificar com aquilo. Se você não se identificar, pelo menos a música deve ser boa. Mas a ideia que a gente tem, não só agora, mas para, pelo menos no futuro, é que a gente possa ser um lobby, digamos assim, para artistas que têm ideias que podem não se encaixar assim com, digamos, a, entre aspas, grande mídia. Porque às vezes você tem uma ideia que não se encaixa muito nos padrões que algumas editoras e algumas empresas gostam. Então a ideia é que a gente possa ser um ambiente seguro de divulgação, que é tipo, olha, você tem uma ideia e que ela acaba tendo valores liberais, vem com a gente divulga, a gente pode até, quem sabe no futuro, se tornar uma gravadora, coisas do tipo. Então ser não só uma produtora de conteúdo, divulgadora, mas também como um lobby, um centro de cultura liberal, para quem quiser, pode contar com a gente. E as pessoas aí estão aderindo ao projeto? Como é que está sendo isso? Olha, por enquanto no começo está sendo bem difícil, porque é algo que pode ser um pouco, que afasta um pouco, até porque não é algo que a gente pensa muito quando a gente vai pensar em liberalismo e coisas do tipo. A gente vai logo direto para aquele campo de filosofia, política ou economia. Então a gente acaba esquecendo que a arte e a cultura é algo primordial, sabe? Então, muitos dos nossos valores foram formados através de Turma da Mônica, por exemplo. É o melhor exemplo, na verdade. No caso do Brasil, quantas pessoas não acabaram formando ideias por causa disso? Então, eu acho que no começo é difícil. Difícil porque envolve quebrar uma barreira das pessoas de falar sobre um tema que elas não tão necessariamente tão interessadas, sabe? Mas à medida que você vai quebrando essa barreira, vai se tornando algo natural. Porque como a gente está falando de algo que não é ultra específico, como política, economia e filosofia, qualquer pessoa pode gostar, mesmo que não seja liberal, e mesmo que não tenha nenhum interesse de conversar sobre isso. Mas pode ver algo que entretém. Perfeitamente. Então, a Jéssica queria falar um negócio agora. Estava esperando. Deixa eu fazer uma última pergunta. Gabriel, tu sempre foi liberal? Ou quando foi que tu se descobriu? Como é que foi essa descoberta? Ah, opa, eu sou liberal. Porque eu sei que quando eu comecei a estudar mais liberalismo, foi quando eu estava entrando no meu ensino médio e comecei a pensar em várias coisas que a gente vê dentro da escola, né? Olha, a minha descoberta de liberal foi basicamente nessa história que eu contei, que eu tinha saído do curso de música, eu não pensava muito sobre esses temas, e basicamente eu fui começando a pensar sobre. E foi uma conclusão natural que eu cheguei no liberalismo. À medida que. Porque é engraçado, o caminho que eu escolhi, que acabou me levando ao liberalismo, eu comecei estudando o mercado financeiro. Então, quando você acaba vendo como o dinheiro funciona, como as pessoas geram dinheiro, você pode chegar no liberalismo. E foi o que aconteceu comigo. Eu falei, tá, é assim que as pessoas ganham dinheiro, mas qual a ideia por trás disso? E aí eu caí no canal do Rafael Lima, do Ideias Radicais, e, bom, daí foi, digamos assim, ladeira abaixo. Porque eu fui estudando as coisas e percebendo coisas que eu já pensava por conta própria, sabe? Porque eu acho que o problema de as pessoas com o liberalismo é que quando você tem, digamos, convicções formadas, é muito difícil de você mudar. Como eu não tinha nenhuma convicção formada sobre esse tema, foi muito tranquilo. Que eu falei, isso faz sentido. Então, foi acontecendo naturalmente. Eu acho que eu posso dizer que eu virei liberal mesmo, acho que no início de 2020. Assim, principalmente na questão da pandemia. Quando a pandemia foi ocorrendo, tiveram várias coisas que eu fiquei pensando, calma, será que o governo deveria estar fazendo isso? E a maioria das pessoas falavam, não, você não pode questionar o governo. Eu ficava, não, calma, gente, eu só tô pensando. E aí foi quando eu pensei, não, calma, eu acho que os indivíduos devem ser levados em conta. E aí eu acabei virando liberal mesmo. Muito legal. A UJL, a gente tem um projeto que é divulgar os outros grupos que estão começando agora, até porque quando a gente começou, a gente tinha essa dificuldade de divulgarem o nosso projeto, então agora a gente sempre abre para todo mundo que quer falar dos seus projetos, e a gente achou incrível o teu projeto. É de extrema relevância. Então, como é que funciona a seleção de vocês? Vocês vão abrir? Como é que tu faz? Ou é só mandar recado lá no Instagram? Como é que funciona?
Olha, tem uma seleção, sim, mas é uma seleção bem aberta. Até porque o projeto está iniciando, então a gente não pode ser tão exigente. Mas a grande ideia, eu acho que são pessoas que queiram falar sobre os temas. Basicamente é isso. Parece ser algo muito simples, mas às vezes não é. Porque é interessante ver pessoas que gostam das coisas que estão falando sobre aquilo. É muito diferente você ver um texto de alguém criticando um filme, mas essa pessoa não gosta de filmes. De uma pessoa que gosta de filmes. Então, eu acho que o único, digamos, critério necessário é que você goste de falar sobre o tema que você se propõe a falar. Isso é fácil de ver? Não, mas é possível. É muito possível você ver alguém falando sobre algo que gosta. Perfeitamente. Então, Gabriel, olha só, eu queria realmente agradecer isso. Eu sendo bem sincero, eu estou nesse movimento liberal faz mais de um ano já e eu não conhecia ainda quase nenhum projeto que tivesse esse negócio pegado para música e para cultura. Me interessa bastante ver isso, me interessa divulgar também, inclusive, nos estados que eu estou participando aqui. E é o recado que eu vou deixar para o pessoal que está assistindo. O pessoal que é da música, o pessoal que se interessa por isso, não só acompanha a página deles, acompanha o trabalho que eles estão fazendo, mas se é um cara que se traz um cara que realmente se interessa, se traz uma pessoa que realmente gosta desse assunto e gostei de trabalhar com isso. Não se esquece de procurar lá o Indomáveis 500, é isso? Só para confirmar. Exatamente. No Instagram você vai encontrar por Indomáveis 500, mas então também entra em contato com a JL, nós temos contato desses grupos também e encaminhar para lá e para começar a trabalhar. Gabriel, eu queria pedir um negócio, se fosse para deixar uma mensagem final agora, o pessoal que está assistindo o nosso podcast, o que tu falaria para o cara agora no final para ele pegar e se animar e vir para trabalhar, não só contigo, mas para ele curtir o teu canal e acompanhar o trabalho? Olha, eu diria que a cultura é algo que está presente em todo lugar e é acessível a todos. Então, se você tem medo de dizer que você é um artista, digamos assim, liberal, não tenha esse medo. Porque a maioria das pessoas não vão ter problema com isso e a maioria das pessoas vão achar muito legal que você é um artista diferente dos outros. Então não tenha esse medo, não acho que você precise ser que nem todo mundo, que você precisa seguir as regras que outros artistas impõem. Faça o que você gosta e se você for bom, as pessoas vão gostar de você. Fechou, então? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Pessoal, queria agradecer ao Enzo, também a Jéssica, que estão aqui comigo hoje trabalhando. Eu sei que a atividade do Banco Central ultimamente estava bem complicada, eles tiraram esse tempinho para vir aqui conversar conosco. E eu queria agradecer também ao Gabriel por divulgar esse trabalho. Lembrando, vamos formar agora, como ele bem disse, vamos formar uma banda, vamos aparecer em festival, daqui a pouco no Lula lá em São Paulo. Vocês estão tocando também, mas queria realmente agradecer a presença de todo mundo. A presença do Gabriel, especialmente, veio falar aqui no nosso podcast hoje com a JL e agradecer o pessoal que está nos assistindo também. Acompanhe sempre o nosso podcast. Nos vemos no próximo episódio.